Fabi, como nós, gestores, precisamos traçar, né, um plano de trabalho, como nós estamos falando agora em dezembro, a maioria das empresas, né, com certeza, todos os gestores estão trabalhando no plano de trabalho para 2025. Então, quando você chega numa empresa, é muito importante você saber qual que é a cultura dela, para você conseguir estruturar as ações, para você conseguir engajar os colaboradores e principalmente a alta gestão, porque é um cascateamento, né? Quando a gente fala de cultura. Então, estou há 3 anos trabalhando, tenho uma parceira que eu gosto muito, que é a Andresa Araújo. Ela é responsável também por fazer diagnósticos. Então, em 2 empresas que eu trabalhei, ela fez todo o diagnóstico e aí nós montamos um plano de ação para fazer essa elevação da cultura. O que é muito importante? A comunicação e o papel da liderança. E dos pontos que eu gosto de reforçar é que a segurança não é a área de segurança que tem que fazer. São todos da companhia, né? Então, quando todos acreditam no propósito e estão empenhados para aquele propósito, nós temos um nível de elevação cultural muito maior e os resultados, taxa de frequência, taxa de gravidade, de empenho, é muito maior. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Quinta-feira, meio-dia, olha eu aqui. Estamos aqui no Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, com essas mulheres extraordinárias da saúde e segurança do trabalho. E a gente está aqui pontualmente toda quinta-feira, meio-dia. Espero que você tenha ativado o sininho para não perder mais um episódio. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse programa tão especial, desenhado pela revista Proteção e idealizado pelo nosso querido Alexandre Guzmão. Agradeço também os nossos patrocinadores, a MSA e a Marluvas, que apoiam essa iniciativa, e a gente tem cada vez mais episódios com presentes muito legais para as nossas queridas entrevistadas nessa comunidade de mulheres na saúde e segurança que a gente está criando aqui nesse programa. Eu sou Fabiana Raulino e vou fazer a minha descrição agora. Eu sou uma mulher, eu estou sentada, mas eu sou uma mulher alta, tenho 1,71 de altura, tenho cabelos loiros, lisos, um pouco ondulados na altura dos ombros, um pouquinho abaixo, olhos castanhos, eu tenho a pele clara, branca e falo sempre com um largo sorriso. Hoje eu estou usando uma camiseta branca com o símbolo do Elas na Proteção, que é um conjunto de esferas verdes e rosas, simbolizando uma comunidade de mulheres, e as rosas, elas mostram 3 mulheres, que era a proposta inicial de formato do programa, mas a gente já trouxe 4 pessoas, 6 pessoas no Congresso da Proteção, mas hoje é um de frente com Fabi, porque eu trago ela, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, foi minha aluna na Rede Senac São Paulo e hoje está na minha frente como uma profissional de saúde e segurança que vai falar para a gente hoje muito sobre cultura de segurança. Mas mais que isso, ela desde a época que estava estudando comigo, e eu vou pedir para ela falar o nome, o ano, eu acho que eu sei qual era, mas vamos ver se ela lembra melhor do que eu. E desde aquela época, ela era uma pessoa que agregava e arrumava oportunidade para todo mundo. Era aquela que falava: eu vi tal estágio, eu arrumei um emprego para você, eu sei onde você pode estudar tal coisa. Então eu chamo ela aqui para fazer sua audiodescrição e se apresentar, a minha querida Viviane Carvalho. Vivi, que honra te receber aqui hoje, que felicidade. Prazer é todo meu, Fabi. Eu agradeço o convite da Revista Proteção, seu convite, especialmente até pelo nosso contato em 2011. Meu No Deus. Senac, aqui da Lapa, Tito, Olha só. onde nós se conhecemos. 13 anos. 13 anos. Pois é. Exatamente 13 anos. Então, eu vou fazer minha autodescrição para a gente começar o nosso papo, esse momento gostoso de trocas. E eu sou Viviane Carvalho, sou morena, cabelos negros, abaixo dos ombros. Hoje estou usando um blazer azul sobre uma camisa preta.
Maravilhosa. E um brinco azul, perolado, o símbolo da riqueza. Vivi, até uma curiosidade pessoal. Você tem uma marca pessoal muito bem desenhada, assim. Então, você faz algumas escolhas relacionadas a roupas, a cores. Você fez algum trabalho nesse sentido? Não, Fabi, não. Não tenho nenhuma personal style, não Nenhum tenho. visagista? Não, nenhum. Realmente, eu brinco com as cores. Tem dia que até o meu... As pessoas que estão mais próximas falam assim, Viviane, você usa tanto verde. Eu amo verde. Eu descobri que eu amo verde, me cai muito bem. Mas o tom azul royal também. O laranja também. Então, ilumina. Então, até brinco, assim, como você falou assim, Viviane sempre muito comunicativa. Combina muito comigo, esse tom vivo, sabe? Sim. E Então, você sempre fez essas escolhas. É inacreditável como certos grandes talentos, eles acabam vindo de encontro com os outros. Porque hoje, como a gente fala muito de rede social, a primeira parte de um posicionamento numa rede social é você fazer essa construção de persona já nas cores, no tipo de roupa, para a pessoa identificar o mais rápido possível em que posicionamento você está e para que público você fala. Então, me chama muita atenção, porque toda vez que eu vejo você, minha mãe fala que você está na estica, né? Eu não sou muito da estica, eu sou da Obrigada. tecnologia, eu estou sempre prezando muito pelo conforto, né? Então, eu sou mais Steve Jobs. Sempre que eu posso estar de cores escuras e padronizadas, eu acabo optando por isso. É questão de estilo pessoal total. mas eu gosto de brincar assim, Fabi. Muito legal. E eu até faço um link quando nós estávamos no congresso agora, que as meninas falaram que nós precisamos adequar a nossa fala, né, ao nosso público. E a mesma coisa a imagem, né, de vestimenta ao público. Então, até uma reunião, a parte operacional. Muitas falaram que não largo o salto, também sou uma delas. Sou da área de saúde e segurança, mas eu não largo meu salto. Então, se eu estou na operação, estou com a minha botina, com a minha vestimenta, né? Até jus ao meu cargo eletricista. Mas quando eu estou no administrativo, estou com meu salto, com meu blazer, com meu vestido, uma calça. Então, nós vamos se adequando ao ambiente. Ai, querida, é tão gostoso escutar isso. E a comunicação, ela não é só verbal, Não. né? A comunicação não verbal é uma grande parte da coisa. Por exemplo, se você entra numa sala toda enfileirada, a pessoa vai entrar e vai ficar quieta. Sim. Se você entra e as pessoas estão de pé, ela provavelmente vai se comunicar com alguém. Então, até o ambiente, ele comunica, né? Exato. Mas, claro, agora que a gente já está trazendo um monte de coisa e você tão comunicativa, fala um pouco de você para o pessoal conhecer quem é a Viviane Carvalho. Claro. A Viviane Carvalho sempre foi uma menina muito comunicativa, desde a infância. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de brincar de teatro. Você acredita? Então, eu brincava muito com a minha prima Jéssica, até do show do Milhão, sabe? Com os públicos, com os vizinhos. E ali eu identifiquei como que eu gostava de trabalhar, estar com pessoas, né? Influenciar pessoas. E a Viviane começou a trabalhar com 14 anos, como jovem aprendiz. E além de gostar de pessoas, eu gostava de cuidar das pessoas. Nossa, então, assim, ser jovem aprendiz faz uma diferença. Uma diferença. É uma porta que, assim, que é fundamental para o jovem, né? Para ele se identificar no mercado de trabalho e até escolher qual que é a sua profissão. Então, foi através do programa que eu escolhi minha profissão. Então, eu gostaria muito de trabalhar na área de saúde. E quando eu conheci a área de segurança do trabalho, eu me identifiquei muito, muito, porque nós poderíamos, através da conscientização, prevenir acidentes, né? Até mesmo as pessoas não irem até o hospital. Então, nesse programa, identifiquei muito, até conheci um profissional que se chama Mirajal, não sei, não conheço mais o Mirajal, não tenho contato mais com o Mirajal. Ah, Mirajal, onde quer que esteja, né? Era um técnico de segurança, no qual eu fiz o estágio com ele nesse período. E eu passei no processo de RH também, então tinha uma rotatividade entre as áreas. E quando eu cheguei no RH, identificando os processos de saúde e segurança também, tive a oportunidade de atuar, foi quando eu falei assim, não, eu quero fazer o técnico de segurança. Então, nessa empresa, era uma empresa de logística, fiquei 6 anos, então, terminei o estágio com eu grávida, eu engravidei no período, não do estágio, desculpa, do programa de jovem aprendiz. Então, quando eu retornei do programa, faltava apenas um mês para encerrar o período de 2 anos, e foi quando eu
falei com a minha gestora, e por isso que eu também acredito muito na comunicação. Então, eles sabiam muito sobre a Viviane, como que a Viviane era comprometida. Ela falou para mim, Viviane, vai terminar o programa, você vai estar menor ainda, com 17 anos, e nós não podemos te efetivar, e nós gostaríamos muito de permanecer com você. Você tem interesse de fazer alguma faculdade, algum curso? Eu falei assim, não, quero fazer o curso de segurança do trabalho. Uau! Então, foi fundamental para mim esse apoio também do gestor, por isso que hoje eu sou uma gestora que eu, como você mencionou, antes de ser gestora, amiga, sempre direcionando, olha, faz só esse curso, vai por esse caminho, porque alguém pegou na minha mão e falou assim, olha, eu acredito em você, qual que é o caminho que você quer seguir agora? E de tanto que você conversa. Porque você vai conversando, você vai fazendo uma cadeia de pessoas que gostam de você, e aí todo mundo lembra de você o tempo inteiro. Então, Exato. a sua presença faz com que a gente não te esqueça. Ai, que bom. E eu acredito muito nesses laços de confiança, né? Os laços, eles são fundamentais, assim, para o nosso desenvolvimento até na área de saúde e segurança. E foi aí onde eu comecei no Senac, onde eu te conheci. Temos essa relação até hoje. E a partir dali, eu me formei em segurança do trabalho, fui atuando. Comecei depois de 5 anos de formação de técnica de segurança. Foi o período que meu filho já estava um pouco maior. Estava indo para a primeira série, foi quando eu decidi que eu ia fazer engenharia. Então, eu comecei a engenharia elétrica e cursei os 5 anos, me formei, entrei no setor, então saí do setor logístico, fui para o setor de telecom. No momento que eu estava cursando engenharia elétrica, eu fui convidada para ir para o setor elétrico, na distribuição de energia. E eu comecei a me apaixonar pelo setor elétrico. Estou nele até hoje. Ai, querido. E concluí a engenharia elétrica e comecei a fazer uma pós-graduação. Foi quando eu estava numa empresa e o meu gestor falou assim, Viviane, você não... eu comecei a fazer a engenharia civil, desculpa. Ele falou assim, Viviane, você não vai fazer a pós-graduação em segurança do trabalho porque você está fazendo a engenharia civil, você fez a elétrica. Eu falei assim, porque a nossa área de saúde e segurança, ela precisa atuar tanto no projeto, quanto no administrativo, quanto na operação, na manutenção. Então, você precisa ter um leque de informações ali para você atuar, né? E é raríssima a pessoa que entende tanto da infraestrutura mesmo. Exatamente. Porque ou vai para uma ou vai para outra. E, lógico, a gente trabalha em redes colaborativas, a gente forma time. O que falta em mim, eu encontro em outra pessoa. Mas quando está na mesma massa cinzenta, você faz conexões muito mais rápidas e muito mais potentes. É até a estruturação de processos, né? Então, você consegue linkar um processo inicial até o final, entendendo as saídas, as entradas ali, que realmente significa e pode dar algum problema ali no percurso. Então, você consegue atuar até com uma forma sistêmica. Nossa, hoje em dia, né, Vivi? Eu que trabalho com inteligência artificial, a gente fala de engenharia do conhecimento, que é uma pessoa que está desenhando a solução de tecnologia, conversar com uma especialista e saber fazer perguntas para redesenhar processos. Então, nesse caso, conversando com você, eu, como uma pessoa que está fazendo esse mapeamento para gerar um banco de dados, eu teria muito mais facilidade, porque eu converso com menos pessoas, é uma pessoa que vai responder perguntas complexas de forma mais rápida e vai conseguir até encontrar nos meus desenhos aquilo que não está estruturado, que não está previsto. Muito legal. Exatamente. E aí foi quando o meu gestor, mais uma vez, uma atuação de um gestor, falou assim, Viviane, você precisa fazer a pós-graduação, por que você está fazendo a civil? E aí eu contextualizei, e ele falou assim, não, eu preciso que você faça a pós-graduação. E aí eu consegui até um apoio, né, um incentivo da empresa, fiz a pós-graduação e nós estávamos no período da pandemia. Então eu tive que estudar tanto a civil quanto a pós-graduação no mesmo período. Foi um desafio, mas o meu filho, né, todo o trabalho profissional e consegui concluir a pós-graduação e posteriormente a civil. Então hoje a Viviane, ela é uma profissional tanto da área elétrica quanto da área civil e segurança do trabalho. E uma gestora, um mulherão incrível. E assim, Vivi, uma coisa que eu amo em você é que você tem o dom do storytelling, você é uma pessoa que conta histórias e você sempre nos acolhe com as suas histórias. Eu lembro que várias vezes eu chegava no Senac, afinal de ensino noturno, né? Então a gente nos nossos intervalos conversava sobre coisas pessoais e você sempre tem uma
história para contar que nos acolhe, né? Então eu já vou aproveitar e chamar um quadro que é o queridinho do Elas da Proteção. Aliás, queria agradecer vocês que deixam comentários, mandam recado lá no LinkedIn, falando a respeito dessas histórias, desses causos, desse quadro que virou queridinho, especialmente por causa do final da primeira temporada. Se você não assistiu, resgata aqui na playlist que a gente fez os compilados desse quadro que eu vou chamar agora para a Vivi escolher uma história para falar, porque afinal eu acompanhei a Vivi de 2011 até aqui. Então não sei se você está em meados de 2025 e se você está no futuro. Então se você está no futuro, muito legal, eu ainda estou durando aqui nas suas telinhas. Ela vai contar pra gente e vai fazer uma seleção de uma história pra você que tá vendo esse mulherão, que tem uma super carreira, é uma super gestora, que arruma emprego pra todo mundo que eu conheço, todo mundo que fala, cara, eu quero uma transição de carreira, fala com a Vivi, mas ela começou em algum lugar e ela, como todo mundo, aprendeu na prática, aprendeu como eu, aprendeu como você. E a gente passa por coisas quando a gente tá aprendendo e tá nessa área extremamente complexa da área da saúde e segurança, que vale a pena contar. Então vamos deixar ela escolher. Vamos chamar aqui a vinheta do Conta Pra Gente. Tá, Fabi, é difícil, né? Mas eu vou resgatar duas passagens, duas histórias que eu acho que é importante. Uma que tem muita relação pra gente, nós mulheres, né? Até mesmo elas na proteção, a gente acreditar nas nossas competências e acreditar que nós somos capazes e nós, né, com nossa formação, a gente consegue até mesmo ser multiplicadora do conhecimento. Então, a primeira passagem que eu quero compartilhar, eu fui ministrar um treinamento de operador de empilhadeira, né? Eu também sou formada na capacitação de operador de empilhadeira. E eu combinei, né, com um amigo até, da engenharia elétrica, ele tem uma empresa de empilhadeira, que ele ia fazer a parte teórica, né, e eu faria a parte prática, porque tinha muitos operadores ali, então ele ia me apoiar nesse treinamento. Quando eu cheguei na empresa, né, para ministrar o treinamento, o gerente me recepcionou na empresa e ele me questionou, ele falou assim, cadê o instrutor? E eu tive que me apresentar. Eu falei assim, eu sou Viviane Carvalho, a instrutora. Ele, você? Por quê? Porque eu era uma mulher jovem e nós íamos tinha que ministrar um treinamento, né, para homens, 100% público homem. E aí, ele largou, ele simplesmente deixou todas as suas atividades e ele acompanhou o treinamento. Ele ficou sentado na sala de treinamento, me acompanhando. Aí eu coloquei minha apresentação, falando quem era a Viviane, engenheira eletricista, né? Também formada em segurança do trabalho. E eu ia ministrar o treinamento. E eu lembro que ele me convidou, ele ficou a manhã inteira no treinamento. E aí ele me convidou, e aí meu amigo chegou num período com outro instrutor. E nós fomos almoçar. Ele convidou para um almoço. Nesse almoço, ele começou a me questionar, né? Para saber se realmente tinha conhecimento técnico. E aí ele falava assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você é engenheiro eletricista, né? Eu falei assim, sou sim. Ele, então, eu estou com um problema na minha residência, que é assim, tem 2 banheiros lá. Quando liga um, né, tá lá tudo bem. Quando liga o outro, né, acaba a energia da casa. Todos nós temos. Aí ele falou assim, o que eu devo fazer? O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, olha, eu sempre muito comunicativa, educada. Eu falei assim, olha, você precisa contratar um eletricista, né, para fazer um dimensionamento do seu circuito, da sua residência, né? Porque cada estrutura, né, cada chuveiro, ali, cada banheiro tem que ter seu circuito independente, tal. E ele ficava, assim, abismado. E ele começou a fazer outras perguntas. E eu respondendo, e ele, assim, não acreditava que uma mulher jovem era uma engenheira eletricista e que tinha conhecimento para estar ministrando um treinamento, até mesmo para falar sobre eletricidade. Então, como eu menciono, é desconstruindo para construir, né? Então, por quê? Entra naquela questão que nós estávamos comentando hoje no congresso. Nós, mulheres, já desde a infância,
é a bonequinha e os homens o carrinho. Sim. Né? Aliás, Então, até para dar um contexto para quem está nos assistindo, hoje a gente está fazendo a gravação desse programa depois de um dia intenso e delicioso do 7º Congresso Nacional de Saúde e Segurança, organizado pela revista Proteção na Seconce. E o mais legal é que nós tivemos 2 painéis e a gente falou muito a respeito de modelos mentais, que se atualmente a gente tem algum menininho brincando só com o carrinho, alguma menininha brincando só com uma bebezinha, uma bonequinha, e a gente está desenhando os cérebros, imaginando esses modelos, certamente a gente está construindo uma sociedade para 2040 muito atrasada. Exatamente. Então, por isso, a desconstrução, né? Se vem desse formato. Demais. E até um link com a minha formação, eu fui a única mulher da turma. Então, também no congresso falou dos 10%, né, de mulher dentro de uma turma de engenharia. Eu estava lá. Eu estava lá, eu presenciei. Então, foi muito difícil, porque até a mesma base... A maioria dos meus amigos tinha feito Senai e eu nunca tinha feito parte de Senai, que tem mais parte de cálculo, né? Para te orientar. Então, eu tive que pagar professor particular para me orientar, para conseguir chegar no mesmo nível. Então, assim, para mim foi um desafio, mas não há nada impossível. Nós podemos ser o que nós quisermos ser. Né? Então, é esse reforço. Enfim, então, esse primeiro conta para nós. Conta pra gente, desculpa. Foi esse episódio. Saí de lá super queridinha, vamos dizer assim. Fecharam outros treinamentos. Então, nós precisamos acreditar, né? E de representatividade mesmo, que nunca tem ninguém lá, você não imagina ninguém lá. Não imagina ninguém lá. Não tem aquela forma lá, você não imagina lá. Exato. Tem que criar esses espaços. Assim. E o outro tema, Fabi, é a questão do que eu acredito muito, que é o laço de confiança, né? O laço de confiança, ele tem que ser construído em todos os pilares, né? Então, o que é os pilares? Eu falo numa hierarquia. Nós podemos falar do nível operacional, né, o nível estratégico, enfim, nós precisamos ter essa construção na área de saúde e segurança, nós precisamos passar essa credibilidade em tudo que nós trabalhamos, contextualizamos, porque na caminhada acontecem algumas coisas que às vezes pode colocar a gente em xeque, né? E se colocar a gente em xeque, toda essa construção, ela tem que estar sólida. Para né? te segurar. Safety net. Exatamente. E o que eu quero dizer? Teve um período, eu estava na área de telecom, então eu era técnica de segurança, eu era responsável por um dos grupos de trabalho de São Paulo, e eu precisava sempre acompanhar, fazer inspeção, né? E fazer toda a parte de conscientização com essa equipe. E nós tínhamos um gestor, que esse gestor todo mundo tinha, que era o superintendente da área, que todo mundo tinha muito receio, né, dele, porque ele sempre foi muito sério, né? Então, além, né, de uma postura séria ali que ele transmitia, as pessoas tinham receio de acessar ele. E um certo dia eu fui fazer uma inspeção, encontrei alguns desvios nessa inspeção e eu precisava comunicá-lo, né? Então eu fiz meu relatório para fazer a inspeção. Então exatamente eu sentava aqui, né, minha mesa de trabalho, e o meu gerente na minha frente, assim, né? E aí eu passei o e-mail registrando as não conformidades e enviei, né? O nome dele era Alexandre, um grande, grande amigo, que eu deixo até, assim, meu agradecimento pelo período que eu tive contato com ele, que ele me desenvolveu muito. E hoje até, se você entrar, tem recomendações dele no meu LinkedIn. Então, é um querido. E no momento que eu enviei o e-mail, né, segundos depois, o meu gerente fala: Viviane do céu, que e-mail é esse? Eu falei assim, o e-mail das não conformidades que eu encaminhei pro Alexandre Santana, né, o superintendente da área. Ele: Viviane, pelo amor de Deus, cancela esse e-mail. Cancela esse e-mail. E eu não sabia, Fabiana, cancelar o e-mail enviado. E quando eu abri o e-mail, eu enviei o e-mail exatamente com o sobrenome dele, que eu chamava ele de Santana, né? Então eu coloquei: bom dia, Satanás. Fiz a contextualização no e-mail.
Ai, Fabiana. Que Nossa, eu falei maravilhoso. assim, eu estou desempregada. Nossa, Ai, eu falei, meu Deus. Deus do céu. Olha, eu fiz Nossa. fisioterapia e, assim, teve várias vezes que eu coloquei, eu sou fisioterapeuta, mas eu tirei um U É. e também deu os vacilos. Ai, meu Deus. Os vacilos, Fabiana. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui. Eu falei, não, Tirei o E, né? agora eu vou usar o meu dom da comunicação. Eu preciso me redimir ali, né? Bom, Explicar não, o que gente, mas bom dia, aconteceu. Satanás. E estava a equipe dele toda, assim. Aí eu peguei o telefone, liguei, me telefone. Eu tava, nossa. E meu gerente, acho que ele tava assim, querendo falar, Viviane do céu. Eu falei, tá, abri, liguei pra ele, né? Ele já atendeu meu telefone, tocou a primeira vez, ele já atendeu. Eu falei, oi, Santana, né? Tudo bem? Ele, aqui quem tá falando é o Satanás. E nisso ele começou a dar risada, né, do outro lado. E aí eu fui me redimir. E o que eu quero trazer com essa história, né? Como é importante ter essa base, você ter o seu caráter, você ter a sua base muito construída ali, com seus propósitos, seus valores. E eu tive que me redimir, né? E a partir dali, você acredita que a partir daquele e-mail nós tivemos uma conexão ainda mais próxima. intensa? É, sim. E assim, quando eu saí da empresa, teve uma outra oportunidade para mim ser a primeira vez engenheira na minha profissão. Quem me ligou foi essa empresa e ele foi um dos que estava por trás, querendo me levar para a certificação, para o processo de certificação da ISO 45001, porque eu ajudei no processo da ISO 9001. E eu falava, não acredito, gente. E todo mundo falou, Viviane, como que você conseguiu? E assim, da mesma forma que a gente comete erros, a gente tem que ser humilde para falar desculpa, pedir desculpas, se redimir, tratar. E eu acredito muito na comunicação. E a comunicação dentro da área de segurança do trabalho, ela é fundamental, mas não façam a comunicação desse formato. Né? Não façam nesse formato. Mas são erros no qual a gente vai amadurecendo, vai lendo os e-mails, né, pra gente poder enviar. Então, assim, acontecem erros, né? Eu acredito. Independente do cargo. Eu acredito muito que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, Sim, sabe? exato. E essas histórias, até aproveitando o gancho que Vivi levantou a bola para eu cortar, não vou perder. Comunicação é assim mesmo. Às vezes você chega num lugar novo, você está numa pressa, você se comunica e algo sai do caminho. Será quando Carolzinha Varela chegou na Arábia Saudita, ela falou alguma coisa e foi mal interpretado ou vice-versa? Teve alguma questão de estranhamento na comunicação? Vamos chamar aqui o nosso quadro, a vinhetinha do Conexão Internacional. Porque não adianta ela estar do outro lado do mundo, mas a gente, enquanto puder insistir, a gente sabe que a agenda dela está corrida, ela tem um monte de coisa para fazer, mas vamos pedir para ela falar um pouquinho lá da Arábia Saudita, Conexão Internacional com Carolzinha Varela. Fala Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina Varela e aqui estou eu para mais um Conexão Internacional para o podcast Elas na Proteção. Eu aqui na Arábia Saudita e a Fabi lá nos estúdios da Animaseg em São Paulo com as nossas convidadas. E o Alexandre, claro, que está organizando e sempre organizou tudo, o grande mentor desse podcast. Tudo certo, Alexandre? Tudo certo, Fabi? Como estão as coisas por aí? Tudo bacana? Bom, por aqui seguimos a programação normal, com muitas aventuras, com muita enrascada e muito trabalho, muita coisa interessante que eu tô vivendo. Tô adorando. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, sobre as enrascadas que eu tenho. As enrascadas são incríveis, eu já comentei algumas delas, né? A língua é um desafio muito grande, porque por mais que todos consigam se comunicar em inglês, existem os sotaques, as dificuldades de pronúncia de algumas palavras. Então, assim, gente, eu já fiz de tudo. Eu já consegui me embananar com tudo aqui. Então, enfim, esse é um fato, né? Eu não vou nem chegar nesse ponto. Eu não vou falar das enrascadas que eu me envolvi ali. Mas eu vou falar da perspectiva do quão é interessante a comunicação. Hoje, aqui na empresa onde eu trabalho, acho que são mais de 40 nacionalidades. Sem medo de errar, são mais de 40. Eu não vou cravar quantas são, mas são mais de 40 nacionalidades representadas na empresa. Além dos sauditas, claro, né? Então, no time que eu trabalho, tem
somente eu de mulher e brasileira, todos os outros são homens, e aí tem sauditas, tem indianos, tem gente da Alemanha, tem gente da Itália, tem gente de Gana, tem gente de todo canto, né? E assim, como a gente vai se comunicar? Como a gente vai se comportar? Quais são as bagagens culturais que a gente traz e que tem muito também da linguagem não verbal, né, que a gente tem da nossa cultura, do nosso país. O brasileiro é totalmente expansivo. Fala alto, dá risada, é alegre, é um labrador, né? Nós somos um labrador feliz da vida. Eu diria até que um caramelo. Nós somos um vira-lata caramelo. A gente é muito gente boa, eu acho. Eu particularmente acho o povo brasileiro incrível. E a gente tem essa característica. A gente conduz reuniões de uma forma diferente. Na hora do almoço, a gente se reúne e a gente fala de um jeito diferente, né? E aí a gente tem os indianos, que também tem uma cultura riquíssima, muito diferente da nossa. Os árabes, os próprios árabes, né? Então, assim, como colocar tudo isso num balaio e ali sair projetos, a gente acertar nas coisas que a gente está falando, a gente concordar mesmo com todo mundo com background tão diferente, com experiências diversas de vários lugares. Então, assim, a comunicação, né? Você saber se comunicar na língua estrangeira não é a única coisa que é necessária. É também e muito importante. Mas saber se comunicar no dia a dia, se encaixar, saber fazer uma leitura da forma que a pessoa, né, se comporta ou como ela fala, ela não está sendo agressiva, é o jeito que ela se conduz, é o jeito que ela foi criada. Como fazer essa leitura? Como se comunicar dessa maneira? Né? Então, para mim, isso está sendo uma experiência incrível. Poder viver isso aqui também é uma forma, assim, incrível de aprendizado para mim, né? Essa riqueza cultural, essa forma de se comunicar de outras maneiras com outras pessoas. Às vezes, o meu inglês, ele tá ótimo, mas se o meu coleguinha não entender aquele sotaque, aquela palavra, né, talvez ele não consiga entender o que eu tô falando. Então, eu tenho que tentar encontrar a pronúncia que se encaixe com a forma que ele entende as coisas, né? Eu vejo muito isso na minha comunicação com os indianos. Às vezes, às vezes não, eles falam o inglês gramaticalmente perfeito, mas na pronúncia eu tenho tanta dificuldade para entender, e agora eu já comecei a entender. Você vê como uma comunicação é uma coisa incrível, né? Então, assim, mesmo com toda a dificuldade na pronúncia, agora eu consigo entender o que eles estão falando. Olha que demais, né? Então, de fato, como escrever um e-mail, como não parecer grosseiro no e-mail, ao mesmo tempo, como ler um e-mail e ia falar assim, nossa, essa pessoa tá chateada? Não, ela só está sendo assertiva, objetiva na comunicação, né? Porque é a forma que ela sabe se comunicar. É incrível. Eu tô achando incrível, tá sendo um aprendizado realmente maravilhoso. É isso, pessoal. Até mais. Um beijão. Eu tô insistindo, assim, que Carol foi, mas ela, É? né, vamos ver, ela ainda manda os vídeos, a gente tá na bacana. questão do fuso, se organizando, mas bora. Porque é isso, né, quando a gente se Sim. junta, né, Vivi? E esse juntar tem tudo a ver com o que você trabalha, que é cultura de segurança. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tudo bem, a gente fala de cultura é aquela coisa que você não precisa estar falando, a gente começa com regra, a gente começa com rotinas, e quando a gente vê, já tá na questão tácita, a gente tem uma questão cultural. Mas você fala disso num nível muito mais profundo. Queria que você trouxesse a sua perspectiva nisso. Claro. Fabi, como nós, gestores, precisamos traçar, né, um plano de trabalho, como nós estamos falando agora em dezembro, a maioria das empresas, né, com certeza, todos os gestores estão trabalhando no plano de trabalho para 2025. Então, quando você chega numa empresa, é muito importante você saber qual que é a cultura dela, para você conseguir estruturar as ações, para você conseguir engajar os colaboradores e principalmente a alta gestão, porque é um cascateamento, né? Quando a gente fala de cultura. Então, estou há 3 anos trabalhando, tenho uma parceira que eu gosto muito, que é a Andresa Araújo. Ela é responsável até mesmo por fazer diagnósticos. Então, em 2 empresas que eu trabalhei, ela fez todo o diagnóstico e aí nós montamos um plano de ação para fazer essa elevação da cultura. O que é muito importante? A comunicação e o papel da liderança. E um dos pontos que eu gosto de reforçar é que a segurança não é a área de segurança que tem que fazer.
são todos da companhia, né? Então, quando todos acreditam no propósito e estão empenhados para aquele propósito, nós temos um nível de elevação cultural muito maior e os resultados, taxa de frequência, taxa de gravidade, de empenho, é muito maior. Então, nós precisamos principalmente fazer um diagnóstico, entender, né, um diagnóstico situacional ali, qual que é o nível de maturidade dos nossos colaboradores, tanto terceiros quanto os de próprios, para que a gente possa estar implementando ações eficazes. Porque, vou fazer campanha, vou fazer inspeções cruzadas, mas tá bom, mas qual que é o ponto inicial? Né? Como que nós temos que trabalhar? Será se realmente é com a equipe própria nosso maior problema? Será se a nossa força que nós estamos aplicando com a equipe própria é nesse momento que nós temos que fazer ou é na contratada? Qual projeto? É na construção, é na parte elétrica, né? Que é a parte civil, a parte elétrica. Qual que é a etapa? Na parte administrativa, em processos, desenhando melhor nossos processos. Então, quando nós falamos de cultura, é muito importante a gente envolver a liderança, a alta gestão e ter uma gestão transparente. Eu falo que é uma gestão à vista. O que é a gestão à vista? Que todos dentro da companhia entendam quais são os acidentes, quais são os incidentes, quais foram os desdobramentos, as lições aprendidas. E accountability, né? Você tem que ter a prestação de contas do que está acontecendo. Prestação de contas. E se essa prestação, se ela estiver linkada só ao departamento de saúde e segurança, você não tem eficácia. Porque tem que estar um desdobramento também para a área em si, né? Para a área que aconteceu o evento, e também mesmo para a companhia como um todo. Então, esse desdobramento é muito importante para que a gente possa ter essa elevação e os trabalhos também mensalmente, né? Com a liderança, com comitês, né? Comitês técnicos, comitês operacionais, para que a gente possa estar envolvendo a liderança. Então, o meu foco, quando eu falo de gestão, é a gente trabalhar a liderança. Porque a liderança, tem que estar muito alinhada com a segurança. Então, o time de saúde e segurança não vai conseguir estar em todas as frentes de trabalho. Mas o gestor, ele também consegue ter essa percepção quando ele consegue entender que o papel da segurança não é somente da área de segurança. Então, quando a gente fala de cultura, o que eu falo? Primeiro, diagnóstico, monta o plano de ação para você ir elevando o nível até você chegar no nível de maturidade satisfatório. Maravilhosa. Eu até fui olhar o horário no meu celular, porque eu falei, não é possível que o tempo passou absolutamente tão rápido, porque você é um encanto. Tão encantadora, comunica de um jeito tão firme, tão gostoso. E eu até peço desculpa que a minha risada do Satanás deve ter tomado 10 minutos do programa, porque, gente, eu amo todos os programas, mas sem dúvida acho que é o meu gente favorito agora, a medalha de ouro, porque história é muito boa. E realmente, né, gente, quando as pessoas gostam de você, te conhecem, a tua reputação te precede, né? Eu tenho uma grande amiga que escreveu um livro, a Patrícia Marins, né? E ela fala muito sobre media training, gestão da reputação e gestão de crise. Ela fala muito que hoje a gente não separa o nosso CPF do nosso CNPJ. E você, Vivi, como essa pessoa que ensina pelo exemplo, sabe? Exemplo. E tanto nos gestos quanto na fala. E lógico, você tem um histórico gigantesco antes de chegar até mim, passando como professora, que você começou a estudar e trabalhar muito jovem e sempre muito comunicativa, ou seja, a sua comunicação leva você no conhecimento informal muito mais longe. Mas eu tive um pedacinho do teu passado, né? E no teu passado já tinha essas soft skills de se comunicar, ajudar os outros, querer sempre fazer trabalho em grupo, nunca queria fazer nada sozinha, queria fazer as coisas, queria ajudar todo mundo, chegava para mim e falava que as pessoas estavam passando, professora, não puxa muito porque essa pessoa está com tal problema, e fazendo essa articulação de rede. Então, uma mulher maravilhosa assim, tem alguém em seu passado que a formou. A gente tem aqui o quadro Ela Me Inspira, que curiosamente várias vezes esse quadro ele não trouxe uma outra
outra mulher. Às vezes falaram, olha, eu quero falar do homem, quero falar do meu pai ou do meu gestor, eu quero falar de mim mesma. É um quadro que, sinceramente, ele traz grandes surpresas. Vamos saber aqui a Vivi qual é a história e a escolha que ela vai trazer no Ela Me Inspira. Que a gente pode fazer até uma releitura no Ela Me Inspira, pode ser ela aqui inspirando você que está assistindo a gente. Então vamos ver o que a Vivi vai contar pra gente chegar nesse finalzinho delicioso desse programa tão gostoso com a Vivi Carvalho. Ela Me Inspira. Chama a vinheta. Fabi, eu venho de uma família, né? Nós somos em 3 irmãs. Então, eu e mais 2, da parte da minha mãe. Da parte do meu pai, nós temos mais 2 também. Então, nós somos em 5 mulheres. Uau! Então, elas me inspiram. Ah. E, além delas, um marco muito importante, assim, na minha vida, a minha mãe. A minha mãe, ela me inspira. Ela, desde pequena, ela sempre trouxe para nós a importância de estudar, a importância da nossa independência, como que é importante o respeito, né, o cuidado com o outro. Então, hoje, eu e minhas 2 irmãs, vou até usar como exemplo essas minhas 2 irmãs, que também é um exemplo para mim. Nós, as 3, cada uma tem uma profissão diferente. Foi com base no apoio da minha mãe, sempre falando. Minha mãe é uma nordestina, veio do Piauí, né? Veio super nova, tentar a vida em São Paulo. Meu pai também veio da mesma cidade, mas eles se conheceram aqui em São Paulo. Olha que engraçado. Pois é. Eu acredito em almas gêmeas. Em Roma. E nesse formato, né, de construção familiar, tanto meu pai quanto minha mãe sempre nos apoiaram na questão do estudo. Então, é o que eu acredito hoje, com base no exemplo da minha mãe e das minhas irmãs, elas me inspiram. Então, assim, a minha irmã hoje, ela tá com uma filhinha de 7 meses, e ela tá querendo se dedicar à família. E tudo bem, tá tudo certo. Minha outra irmã, radialista, né, focada no emprego, na profissão, e eu, com a formação de engenharia, cada uma seguiu um rumo diferente, né? Minha irmã, que é mãe de uma criança de 7 meses hoje, que é a Marina, é administradora, e sempre, eu lembro que muito minha irmã, ela pegava uma lousa, quando eu tinha dificuldade na escola, nós tínhamos o andar de cima da casa e tinha as escadas para o andar de cima. E naquele andar, naquele patamar da escada, ela colocava uma lousa e falou assim, bora, vamos repassar quais são as suas dúvidas. E isso foi um ciclo, tanto eu comigo, com minha outra irmã, as 3, uma apoiando a outra. Então, assim, por isso que eu acredito e por isso que eu tenho como formação a área de saúde e segurança, porque eu acredito na educação. A educação, ela transforma. Quando você tem conhecimento, você consegue fazer diferente. O comportamento, ele influencia, sim. Mas o conhecimento é o que nos trouxe aqui hoje. Tanto você, quanto eu, Alexandre, todos nós, cada um na sua profissão. Então, nós precisamos se empenhar, se estudar, e a minha inspiração são elas. Ai, que coisa linda, Vivi. Vivi, queria agradecer muito. Que fala de fechamento linda, maravilhosa. Obrigada por ter topado esse papo. Eu que agradeço. Por ter registrado aqui. E claro, né, a gente encerra desse jeito lindo, maravilhoso, com esse mulherão que é a Vivi Carvalho, que eu conheço há tantos anos, minha colega de trabalho, minha amiga, já foi minha aluna. Temos uma história de amadurecimento, de evolução juntas. E é um prazer estar com ela aqui. Fiquei até rouca de tanto dar risada. E claro, né, hoje nós estamos gravando este episódio. Na sequência fica o nosso agradecimento. Agradecimento também à nossa casa, que abriga o Elas na Proteção, os estúdios da AnimaSeg, a revista Proteção. Nós temos, né, na produção, toda a equipe da Proteção, que é gigantesca. Mas nós temos o Marcos cuidando da gente, nos organizando, produzindo esse material. Alexandre Guzmão, que é o nosso idealizador, nosso cuidador, que não abandona todas as meninas da comunidade, Elas na Proteção. Assim,
queridice do Alexandre, né? Então ele é o nosso patrono, é quem cuida da gente, é o nosso dono, né? Assim, é o dono da comunidade. Então estamos cuidados. Claro, os nossos patrocinadores, a MSA e a Marluvas, que vão mandar para a Vivi o nosso emblemático capacete rosa, a nossa botinha com os detalhes cor-de-rosa da Marluvas, a MSA, o nosso grande agradecimento. Graças a vocês, a gente existe, está maior. Aliás, conhece alguém que quer patrocinar esse programa, é só entrar em contato com a revista Proteção, que tem todos os canais disponíveis para tratar todo mundo com muito carinho e muito respeito. A você que nos acompanha toda quinta-feira, a quinta-feira que vem, a gente tem mais um programa no Elas da Proteção, toda quinta-feira, meio-dia. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e mais uma vez, feliz pra caramba, encerro mais um programa. Até a próxima quinta.